Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão desta primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF, hoje, dia 18 de novembro. Para o dia de hoje, nós temos os itens 84 a 112 a 117 da pauta. Teremos participação de patronos com videoconferência nos itens 96 a 103, 110 a 112 e 115. A turma está completa, a mesma composição que iniciou a reunião de novembro. Eu peço, portanto, ao apoio que convoque a patrona que vai fazer a sustentação oral no item 96, doutora Vivian. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 96 a 103 da pauta, doutora Vivian Casanova. O processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Item 96 a 103 da pauta, doutora Vivian Casanova. O processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Bom dia, doutora Vivian. Bom dia. Nós iniciaremos, então, os julgamentos com o processo em que foi pedido sustentação oral, em que a senhora irá sustentar. O item 96 da pauta, é o processo da REC 844, Empreendimentos e Participações. Ele é um paradigma, o final dele é 2013 a 61. E atrelado a ele está o lote de repetitivo dos itens 97 a 103. Então, eu darei a palavra à relatora, doutora Mara, que fará a leitura do relatório e depois será o seu tempo de sustentação. Com a palavra, Mara. Obrigada, presidente. Bom dia. Você vai falar com ela sobre aquela proposta, Paulo? Sim. Doutora, a relatora já me comunicou que haverá uma proposta de resolução que será submetida à turma. Caso não aprove, iríamos para o mérito. Então, diante da proposta de resolução, a senhora fica à vontade, caso queira fazer uma sustentação, diminuir ou mesmo manter a intenção de estar se manifestando. Mara, você vai fazer a leitura ou já um resumo? Ou já quer ir direto? Do relatório e para poder entender o caso aqui, tá? Certo, não, o relatório, estou vendo que ele é curto, então pode se ater a princípio ao relatório e depois a doutora Vivian se manifesta se fará ou não a sustentação. Tá certo. Trata-se de um PERDECOMP, né, com crédito proveniente de pagamento indevido a maior, recolhido em 2012. Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido despacho decisório eletrônico que não homologou compensação declarada por inexistência de crédito. Tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ao maior não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado na quitação do débito. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, que, em síntese, entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa do PERDECOMP hora analisado e ainda que o crédito informado é suficiente para a compensação dos débitos declarados.
A manifestação foi julgada pela DRJ Juiz de Fora improcedente. Regularmente cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente. Aí que é importante que esses aspectos aí do recurso voluntário, que eu resolvi pela conversão em diligência, porque foi um despacho decisório eletrônico, né? E em recurso voluntário, o que ela traz? A empresa celebrou um contrato de desenvolvimento de unidade comercial, construção sob encomenda e locação com o Carrefour, cujo objeto consistia na construção de imóvel e posterior locação. O referido instrumento previa que o aluguel seria pago anual e antecipadamente, iniciando no mês de junho de cada ano por um período de 12 meses. Então, o aluguel é anual, mas só que o contrato é de junho a junho, né? Então, em 2012, ela recebeu antecipadamente a receita anual de locação para o período de 2012-2013. Sujeito à apuração do IRPJ e CSL na base do lucro real, a recorrente reconheceu no momento do recebimento a integralidade da receita anual, sendo que o correto seria ter apropriado proporcionalmente pelo regime de competência. Em 17 de 6 de 2013, ela efetuou a reapuração dos tributos e apresentou o DECOMP para utilizar o referido crédito paga maior para a quitação dos débitos. Retificou a DACOM, mas não retificou a DCTF. Anexa instrumento particular do contrato de desenvolvimento, cópia da DACOM, extrato de conta bancária, e-mails do setor financeiro, planilha de cálculo do reajuste do aluguel, termo de securitização de créditos imobiliários, demonstrativo contábil da securitizadora de créditos e livre-razão. Então, esses documentos apareceram só agora no recurso voluntário, tá? E aí a minha proposta de diligência, aí a patrona vai querer fazer sustentação? Aí, Paulo, presidente. Sim, está claro a colocação da relatora pela necessidade da análise daquilo que já foi juntado aos autos então essa é a proposta de diligência. Caso a senhora queira fazer alguns comentários, mesmo fazer a sustentação como pretendia, fique à vontade. Bom dia, presidente e demais conselheiros. Eu vou tentar, na verdade, presidente, só ser breve, algumas pontuações aqui. Eu acho que o relatório da relatora já foi bastante esclarecedor. É exatamente essa a discussão. Na verdade, o oferecimento inicialmente de forma equivocada, a tributação de uma receita que estava sendo antecipada pelo Carrefour para recorrente e que posteriormente foi feita uma reapuração para a mensalização dessa receita em função aí do que o contrato de locação previa, em função dos meses nos quais o aluguel era fornecido, então, pela recorrente. A discussão é exatamente essa. O recolhimento, na verdade, foi de PIS e COFINS, a maior. Então, aqui a gente está discutindo o crédito de PIS e COFINS, que acabou sendo objeto de 4 declarações de compensação para PIS e 4 declarações de compensação, todos referentes a esse mesmo crédito. Então, por isso que são 8 processos administrativos. De fato, a DRJ, ela entendeu que não teria sido comprovada, que ainda que tivesse o erro da DCTF, em razão de não ter sido excluído esse débito da DCTF, porque de fato não foi, isso, na verdade, acaba sendo muito comum, né? Infelizmente, os contribuintes acabam cometendo esse erro na hora que pedem o crédito. A verdade é que, como esse conselho já vem decidindo, ainda que você tenha esse erro, cabe aí, pelo princípio da verdade material, a comprovação da efetiva existência do crédito pelo contribuinte para suportar as compensações pretendidas. Então, o que a recorrente fez foi justamente, em sede de recurso voluntário, trazer toda a documentação que ela entende capaz de comprovar a efetiva existência desse crédito que não foi feito no momento anterior. Então, por essa razão, presidente, a recorrente aqui, eu fico à disposição para prestar qualquer esclarecimento de fato. Eu tentei ser o mais breve dada a solicitação de resolução, mas caso tenha algum ponto que esse colegiado entenda necessário ser esclarecido, eu estou aqui à disposição.
Obrigado, doutora. Em suma, o problema é esse, tá? Eu posso ler aqui o que eu escrevi, mas eu acho que está bem entendido aí, né? A empresa, ela fez um contrato de construção e posterior locação com o Carrefour, e por esse contrato ela recebe antecipadamente anualmente. Só que o contrato dela, o ano começa em junho, e ela inicialmente tinha apropriado todo o valor do contrato, mas depois ela percebeu que ela teria que ir pelo regime de competência e pegou e fez as retificações. Quando foi um despacho eletrônico, esses documentos eles só foram juntados agora em recurso voluntário, nem no DRJ eles foram juntados. E tem uma quantidade de documentos assim, bem substancial. Eu vi assim, todos os documentos que seriam necessários para análise foram apresentados. Então, eu acho que é um caso típico de diligência, porque tem o contrato, tem os extratos, tem planilha de cálculo, tem livro-razão, tem demonstrativo contábil, tem tudo para a unidade analisar, para verificar se esse erro e fazer as contas para a gente, né, do que é possível, né, para chegar aqui já maduro para a gente decidir. Né? Mário, eu peço só que leia o final do proposta, que assim já fica registrado e gravado, né? A partir do assim considerando, né? Tá certo. Assim considerando que a recorrente apresenta em sede de recurso voluntário documentos que poderiam propiciar a comprovação do seu alegado crédito, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos acostados aos autos, tendo como ponto de partida o contrato de aluguel, e assim verifica a certeza e liquidez do crédito quantificando. Poderão ser requisitados outros documentos que estiverem necessários à análise. A unidade também deverá apresentar relatório circunstanciado e propiciar prazos para que a recorrente apresente contestações não inferior a 30 dias. Ao final, devolve o processo ao CARF para prosseguir o julgamento. Ok, obrigado. Acho que podemos voltar, né? Elcio. Bom, aqui é aquele caso típico, né? O despacho eletrônico, cruzamento só de DCTF com DARF. Na manifestação de conformidade, ele só questiona essa questão, ele não traz prova, ele alega o direito, contesta o despacho decisório, e vem a DRJ e fala, não tem prova. E ele vem no recurso e traz as provas. Da mesma forma como eu votei ontem, eu vou votar da mesma forma pela diligência. Acompanha a relatora. Leonardo. Acompanha a relatora, presidente. Laércio. Acompanha a relatora. Marcos. Acompanha a relatora. Márcio. Acompanhe, presidente. Eu também acompanho, que é o caso típico também de que há a manifestação em... Desculpa, Pedro. Também acompanho, presidente. Pulei tua vez. Então, o caso típico em que na manifestação de inconformidade já tem os indícios da materialidade do direito. Então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência para a unidade tomar as providências que foram apontadas pela relatora em seu voto. Essa decisão do item 96, ela se aplica ao 97 a 103, que são os processos do lote. Agradeço, então, a sua participação, doutora Vivian, tenha um bom dia. Obrigada, presidente, obrigada a todos, bom dia a todos. Próximo, então, é o 110 a 112, creio que é o do Elcio. Por favor, apoio, pode convocar o patrono do item 110. Ok, presidente. Farei a Doutor convocação agora. Gustavo. Farei a convocação agora, presidente. Okay. Item 110 é ar líquido comercial. Conselheiro Elcio. Item 110 e 112 da pauta, doutor Gustavo Santinho. O processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Item
110 a 112 da pauta, doutor Gustavo Científico. Seu processo será julgado agora. Eu vou verificar mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor Gustavo Santin. Bom dia, tudo bem, doutores? Tudo bem, seja bem-vindo à turma. Faremos então o julgamento, iniciaremos o julgamento dos itens 110, 111 e 112, que são da contribuinte Ar Líquido Comercial Limitada, no qual o senhor fará sustentação oral. Darei a palavra ao relator, e após o relatório ele vai dizer as semelhanças ou não de cada um dos processos e depois o seu prazo de 15 minutos para sustentação. Muito obrigado. Tá, eu só peço que mantenha o microfone desligado para evitar ruído. Com a palavra, relator. Bom, eu vou ler aqui o item 110, né? Que é o final 2010-13, mas tanto o relatório quanto o voto vale para o 110 e o 111. O 112 é um pouco diferente. Eu estou lendo o 110. Então, trata-se de recurso voluntário, contraposto ao acordo da RJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade relativa a despacho decisório em que se indeferira o pedido de restituição da COFINS sob o fundamento de que a decisão do Supremo Federal de se indeferir, sob o fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal relativamente à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição havia sido prolatada sob controle difuso, destituída de efeitos erga omnes. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requeriu a reunião de todos os processos em que era parte, versando sobre a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da 9718, e o reconhecimento do direito à restituição dos valores da contribuição recolhidos indevidamente, calculados sobre receitas alheias ao conceito de faturamento auferidos no mês de fevereiro de 2001, tendo-se em conta a vinculação do CARF à decisão do STF relatada na sistemática da repercussão geral. O acordo da IJ, que se reconheceu parcialmente o direito creditório, foi emendado dessa forma. O julgador de primeira instância reconheceu o direito creditório relativamente às parcelas da contribuição calculadas e pagas sobre receitas alheias ao conceito de faturamento, alcançando as receitas decorrentes de juros ativos, descontos obtidos, rendimentos de aplicações financeiras, variações monetárias ativas e variações cambiais, mas indeferiu o pleito no que se refere às receitas diversas, por falta de identificação precisa, as comissões vinculadas ao objeto social da empresa e as indenizações por falta de prova quanto ao seu caráter não operacional. Cientificada a decisão, em 24 de março de 2017, interpôs recurso em 24 de 4 de 2017, requeriu a reforma parcial do acordo, repisando os argumentos de defesa, não se indispondo em relação às receitas de comissões, permanecendo controvertidas, por conseguinte, apenas as parcelas do crédito apuradas sob receitas de indenização por rescisão unilateral de contrato e receitas diversas, estas decorrentes do direito de receber um valor mínimo, mesmo não havendo fornecimento integral da mercadoria para compensação pelo investimento. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de parte do livro diário, de recibos de indenização, de cheques administrativos, de contratos de fornecimento de oxigênio, nitrogênio e ozônio, firmado com as empresas Mineração Serra da Fortaleza e Cepalve, e de parte do razão acumulado. É o relatório. Obrigado. Doutor, o senhor terá 15 minutos para a sua sustentação. Vou compartilhar só o PowerPoint.
Tá sendo compartilhado já? Sim. Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, como bem exposto no relatório, trata-se de processos administrativos decorrentes de pedido de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição ao PIS e de COFINS, referentes ao mês de fevereiro de 2001, por ocasião do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF, em sede de repercussão geral, da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9718. Esse entendimento é pacífico já no âmbito dos tribunais administrativos e, como bem relatado no relatório, foi reconhecido pela própria DRJ, que entendeu que a contribuinte faria jus ao direito postulado. Contudo, como bem exposto no relatório, a DRJ manteve parcialmente o indeferimento sob as rubricas de receitas diversas e receitas com indenização, sob a alegação de que faltaria provas a fim de verificar qual a natureza de tais valores. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte acostou aos autos documentos que comprovam e que busca esclarecer agora que, em relação às receitas de indenização, o valor de 14.374.919,90 refere-se à multa indenizatória paga pela CBC Indústrias Pesadas por ocasião da rescisão unilateral de contrato firmado com a recorrente. Naquela ocasião, havia sido estabelecido um acordo para que a CBC construísse uma planta industrial para a recorrente e que acabou sendo rescindido pela parte contrária. Em sede de recurso voluntário, o recorrente acostou aos autos, primeiro, cópia do livro diário, em que demonstra, deixa claro no histórico que esses valores se referiam ao cancelamento de contrato da CBC, no valor, discriminando o valor de 14 milhões, tanto com o valor de fato recebido, quanto o valor de imposto de renda retido na fonte, quanto também juntou aos autos recibo que comprovava a que título tais valores foram recebidos, e comprovando que foi de fato uma indenização pelo cancelamento do contrato. Também juntou aos autos um cheque que também demonstra o valor exato recebido, o valor líquido recebido pela empresa por ocasião de tal rescisão. Senhores, por se tratar de uma indenização por rescisão de contrato, trata-se já entendimento pacífico no sentido de que trata-se de uma indenização por dano emergente. E nesse caso, nem seria o caso de se falar de uma receita, tendo em vista que a finalidade aqui é meramente reparatória e não de acréscimo. E ainda que fosse considerado uma receita, seria evidente que a receita não se trata de uma receita operacional, e sim de uma receita não operacional, tendo em vista que não está vinculado com a prestação do serviço ou com a própria venda da mercadoria, mas decorre de uma multa. Então, dessa forma, tais valores não se enquadrando no conceito de receita operacional, os valores pagos não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Da mesma forma, em relação às receitas sob a rubrica de receitas diversas, a recorrente esclarece que trata-se de valores recebidos a título de indenização pela perda ou deterioração de cilindros e equipamentos fornecidos aos clientes para a utilização dos próprios gases que é comercializados pela recorrente. Nesses valores também se inserem os valores decorrentes de contratos de fornecimento contendo cláusula de demanda obrigatória, as famosas take or pay contract, que são as cláusulas que prevêem que o contratante deve pagar um valor mínimo da demanda, mesmo que não haja o fornecimento integral da mercadoria, de forma a compensar a recorrente pelos investimentos feitos com vistas a suprir o fornecimento da capacidade contratada. Dessa forma, essa cláusula garante que todo investimento feito para atendimento da demanda seja compensado, ainda que o fornecimento integral não seja de fato utilizado. Logo, esses valores, trata-se da diferença entre aquele mínimo garantido e o valor que de fato houve do fornecimento da mercadoria. Então, essa diferença, que tem um caráter claramente de compensação dos custos incorridos, dos investimentos feitos pela recorrente, não se trata também de receitas operacionais, mas sim de receitas alheias ao próprio fornecimento. Nesse sentido, o recorrente trouxe aos autos
cópias de contratos, tanto com a mineração Serra da Fortaleza e com a CELPAV, em que torna-se claro que se tratam que contém cláusula de demanda obrigatória. Por exemplo, como se pode ver na cláusula oitava do contrato com a CELPAV, ela deixa claro no final que, independentemente do consumo efetivamente realizado no período atingir ou não esta quantidade, tais valores deverão ser pagos. Dessa forma, e além disso, também juntou nas folhas 365 e 368 cópia do livro Razão, em que também mostra que tais valores decorrem de contratos tanto com uma quanto com outra empresa. Dessa forma, o contribuinte reitera que, se tratando de um valor que é a diferença entre aquilo que era do mínimo garantido e aquilo que foi de fato fornecido, não tem como esses valores não se encaixam no conceito de receita operacional. Também não podendo assim ser objeto de PIS e COFINS na sistemática da Lei 9718. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Elcio, com a palavra. Bom, então, conforme assim relatado, trata-se de pedido de restituição da COFINS com fundamento de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. De início, registre que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à referida inconstitucionalidade. Decisão essa proferida na sistemática da repercussão geral e observação obrigatória para os conselheiros. Restando verificar nesta instância a efetiva existência de receitas remanescentes alheias ao faturamento, sobre as quais haja incidido indevidamente a contribuição. Conforme apontado pelo recorrente na manifestação de conformidade, são vários os processos de titularidade relativos à mesma matéria, tramitando administrativamente, com destaque para o processo final 45, paradigma de 22 recursos repetitivos, cujo julgamento fora convertido em diligência à repartição de origem para fins de análise do crédito em razão do afastamento do fundamento que embasaram o despacho decisório, ou seja, a ausência de decisão do STF com efeito erga omnes. Em consulta ao sistema de processo, constatou-se que as referidas diligências ainda se encontram pendentes na repartição de origem. Fato esse que, aliado aos princípios da isonomia e da coerência, orienta essa decisão no sentido de lhe dar o mesmo tratamento, razão pela qual se reproduz na sequência o voto condutor do acordo paradigma aí 3402-1829, de 28/3/2019. Aí eu reproduzo o voto lá e eu vou fazer a conclusão aqui da minha diligência, que é nos mesmos termos do voto lá, e eu acho que não resta, pelo que o patrono expôs aí, não resta nenhuma dúvida, que foram apresentadas inúmeras provas, e está muito bem fundamentado e tudo, e merece realmente a análise da repartição de origem. Então, nesse contexto, vota-se por converter o julgamento do recurso voluntário deste processo em diligência, a repartição de origem, para que se tome as seguintes providências. Análise dos documentos trazidos aos autos pelo recorrente, sem prejuízo de outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia, verificando-se a natureza das receitas diversas e das receitas com indenizações, no que tange a sua conformação ou não ao conceito de faturamento ou receita bruta, receitas de cunho operacional, receitas essas cujos indébitos permanecem controvertidos nestes autos, tendo-se em conta a inconstitucionalidade já declarada pelo STF. Apuração de eventual direito creditório ainda não reconhecido nestes autos, mantendo-se as parcelas já decididas pela DRJ favoravelmente ao recorrente. Elaboração de relatório conclusivo, contendo os resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao recorrente, oportunizando o prazo de 30 dias para se manifestar. Após o que, os autos retornarão esse CAF para prosseguimento. É o voto. Obrigado, relator. Conselheiro Leonardo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Amara. Acompanho o relator. Conselheiro Laércio. Acompanho o relator. Conselheiro Marcos. Acompanho o relator. Conselheiro Márcio. Também estou acompanhando, presidente. Muito claro o voto. Temos indícios, tanto do direito quanto das provas. Inclusive tem uma solução de consulta, a COSIT, que diz que a COFINS não incide sobre as importâncias recebidas a título de indenização por rescisão de contrato. Então, estou acompanhando o relator. Obrigado. Conselheiro Pedro.
presidente, com coerência aos outros processos? Acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência conforme a leitura da parte final do voto do relator. Essa decisão se aplica aos itens 110 e 111 da pauta. Vamos ao 112, conselheiro Elcio, com a palavra. Microfone, Elcio. Terrível, né? A gente não lembra, né? Então, aqui também é um despacho decisório, né? Em que se deferiu o pedido de restituição de COFINS e do PIS sob o mesmo fundamento, de que a decisão do STF não tinha efeito erga omnes. Na manifestação de conformidade, também ele requereu, né, a reunião dos processos, reconhecimento do direito à restituição, calculado sobre receitas alheias ao conceito de faturamento, auferidas no mês de julho de 2002, tendo-se em conta a vinculação do CARF à decisão do STF. A DRJ não reconheceu o direito, está aí a emenda. O julgador de primeira instância destacou que a quase totalidade do crédito pleiteado nesses autos, em torno de 99%, fora tratado no bojo do processo administrativo final 0018, em que débitos das contribuições PIS/COFINS haviam sido compensados com créditos decorrentes de pagamentos indevidos de PIS realizados com base nos inconstitucionais decretos-leis 2445 e 2449. Créditos esses objeto de decisão administrativa definitiva, acordo 99566, de 29 de 8 de 2012, relatado pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em que se reconheceu a prescrição apenas parcial do direito de pleitear a restituição de indébitos, cuja execução se encontrava ainda pendente na repartição de origem. Ainda segundo o julgador de piso, o direito creditório pleiteado nestes autos decorrera da apuração equivocada das contribuições PIS/COFINS, cujos débitos respectivos, em sua quase totalidade, repita-se, haviam sido compensados no referido processo final 18, calculados com base na inconstitucionalidade, do alargamento de inconstitucionalidades, mas que, por se tratar de débitos extintos por compensação e não por pagamento, eles não podiam ser objeto de restituição. Destacou-se ainda que, mesmo que se considerasse as declarações de compensação para fins de se apurar eventual indébito, os débitos de PIS/COFINS ainda não haviam sido extintos, pois o acordo da Câmara Superior no processo final 18 ainda se encontrava pendente de execução na repartição de origem. Cientificada a decisão, em 12 de 4 de 2017, interpôs recurso em 9 de 5 de 2017, requeriu a reforma do acordo de primeira instância, repisando os argumentos de defesa quanto à inconstitucionalidade do alargamento, sendo aduzido ainda que, em razão da homologação da compensação declarada no bojo do processo final 18, os débitos extintos indevidamente podiam ser objeto de pedido de restituição. Argumentou ainda o recorrente que, por terem sido informados em declaração de compensação, os débitos de PIS/COFINS, mesmo que não extintos ao final por compensação, poderiam ser exigidos em razão do caráter constitutivo do crédito tributário próprio das declarações de compensação. É o relatório. Obrigado. Doutor Gustavo, em que pese as diferenças dos fatos dos outros dois processos, este também, o relator está dirigindo a mesma solução, que seria a conversão do julgamento em diligência para que seja feito a análise pela unidade de origem. Então, diante disso, caso o senhor queira fazer alguma sustentação, se manifestar e sustentar nesse processo, também fica à vontade. Caso contrário, a gente já vai direto à proposta do relator. Podemos ir direto à proposta do relator. Ok, obrigado. Elcio, com a palavra.
Então tá. Conforme apontado pelo julgador de primeira instância, a quase totalidade do crédito pleiteado nesses autos, em torno de 99%, fora tratado no bojo do processo administrativo final 18, em que os débitos das contribuições devidas em junho de 2002 haviam sido compensados com créditos decorrentes da inconstitucionalidade dos decretos-leis. E esse processo ele foi objeto de decisão definitiva do Pleno da Câmara Superior e que se reconheceu a prescrição apenas parcial do direito de pleitear restituição de débitos, cuja execução se encontra ainda pendente na repartição de origem. De início, rejeita-se o argumento do recorrente de que, por terem sido informados em declaração de compensação, os débitos de PIS/COFINS extintos por compensação no processo administrativo final 18, origem do crédito destes autos, mesmo que não venham a ser considerados extintos ao final da execução da repartição de origem, poderiam ser exigidos em razão do caráter constitutivo do crédito tributário próprio das declarações de compensação. Pois o caráter de confissão de dívida das declarações de compensação somente passou a viger em 31 de 10 de 2003, data da publicação da medida provisória 135, enquanto que o pedido de compensação foram protocolizados em 14 de 8 de 2002, está lá no processo lá, final 18. Nesse contexto, o que o recorrente pretende é a restituição de parcelas dos débitos de PIS/COFINS extintos por compensação no referido processo, decorrente da tributação indevida de receitas alheias ao conceito de faturamento. Aí que, repito, que dúvida não há quanto à decisão do Supremo de observância obrigatória por parte do CARF. A Delegacia de Julgamento refutou a pretensão do recorrente, considerando que, por se tratar de débitos extintos por compensação e não por pagamento, eles não poderiam ser objeto de restituição. Contudo, a solução de consulta interna número 12, COSIT, de 2017, recente, um pouco recente, previu a possibilidade de restituição de débitos compensados, como se pode verificar de sua ementa e de trecho da decisão a seguir reproduzidos. Por isso, só o que está em negrito. Depois de extinto o crédito tributário, seja por meio de pagamento ou por compensação, é possível formular pedido de restituição. E a conclusão, depois de extinto o crédito tributário, seja por meio de pagamento ou meio de compensação, o pedido de restituição formulado nos termos deve ser aceito. Dos excertos supra, constata-se que inexistia vedação a pedido de restituição de débitos extintos por compensação. Conclusão essa em conformidade com os termos do artigo 168, inciso 1 do Código Tributário Nacional, verbs. O direito de se pleitear restituição extingue-se com decurso prazo de 5 anos contados, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Verifica-se que o CTN fixa o termo inicial do prazo para pleitear a restituição à data da extinção do crédito tributário, compreendendo, portanto, tanto o pagamento quanto a compensação, nos termos do artigo 156, esqueci de pôr aqui, do CTN. Do CTE. Portanto, vota-se por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem para que se tome as seguintes providências. Análise dos documentos trazidos aos autos pelo recorrente, sem prejuízo de outras diligências que se mostrarem necessárias, tendo-se em conta, principalmente, os resultados da execução do Acordo 99.566, relatado pelo Pleno da Câmara Superior em 29 de 8 de 2012, no bojo do processo administrativo final 18, para o fim de se apurar a efetiva existência ou não de direito creditório passivo de restituição nesses autos, a par da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, já declarada pelo Supremo, com força vinculativa à Administração Pública Federal. Elaboração de relatório conclusivo, oportunizando o prazo de 30 dias para se manifestar após o retorno dos autos a este CARF para prosseguimento. Ok, obrigado, Elcio. Proposta de diligência também, como já foi antecipado. Conselheiro Leonardo. Acompanho o relator. Mara. Com o relator. Laércio. Com o relator. Marcos. Acompanho o relator. Márcio. Acompanho o relator. Pedro. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Também neste item, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência. Esse foi o processo 2010-06, item 112. Então, encerramos os processos da ar líquido comercial. Agradeço a participação, doutor. Muito obrigado. Obrigado.
Mais uma sustentação oral. Será o item 115. Por favor, apoie. Pode convocar doutora Emily Leal. Sim, presidente, por convocação. Item 115 da pauta. Doutora Emily Leal. Seu processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Item 115 da pauta. Doutora Emily Leal. Seu processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Ok, obrigado. Todos estão com baixa resolução? Sim, eu estou. Só tirar uma dúvida, que é o item 115 da Mara, é isso? É, Ok. 115. Esse processo, Paulo, é aquele que eu te falei. O patrono está aí, a gente conversa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Emily. Seja bem-vinda. Muito bem. Sua câmera está desligada. Perdão. Ok, Tá ligado. sem problema. Então, vamos julgar agora o item 115 da pauta, que é CPM DAX Tecnologia Limitada, de relatoria da doutora Amara, na qual haverá a sua sustentação oral. Então, eu passarei a palavra à doutora Amara e logo após a sua manifestação. Vai ter sustentação oral? Você vai falar ou vai se acompanhar? Não, senhora, eu vou apresentar a sustentação oral, sim. Então tá. Esse processo aqui é um caso muito sui generis para nós aqui da terceira turma, tá? Então, na verdade, eu estou declinando competência para a primeira sessão. Então, eu vou falar aqui por quê. Porque isso daqui, o crédito é o quê? CSRF, que eu nem conhecia esse crédito, eu tive que fazer aqui a pesquisa para ver o que era, e descobri que não é nossa competência. Mas eu vou fazer um relatório aqui. Trata-se de declaração de compensação eletrônica que foi indeferida por o crédito não ter sido suficiente. O despacho decisório indeferiu o crédito, já que ele estava alocado na quitação de débitos da contribuinte. A empresa apresentou manifestação de conformidade que foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro. Regularmente cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega nulidade do despacho decisório por vítima de motivação, retenção indevida pela prestação de serviço não realizada, regularidade da compensação realizada e princípio da verdade material. O relatório é esse. Eu não aprofundei muito porque eu preocupei em tratar dessa competência, tá? Aí a patrona vai querer fazer a sustentação mesmo assim? Não, se for remetido para outra sessão por conta de incompetência dos senhores, eu não vejo necessidade de fazer a sustentação, porque a matéria não vai ser apreciada de qualquer forma. De fato, nós vamos apreciar, acatando a proposta de declaração de competência, então, se recusar a rejeitar a proposta da relatora, então aí sim deve-se entrar no mérito e aí a senhora poderia fazer sustentação oral. Então, vamos ao voto e aí a turma vai apreciar e, dependendo do andamento dos debates, então, havendo a necessidade, eu concedo novamente a palavra. Eu havia conversado com o presidente sobre esse processo, porque eu nunca tinha visto
nenhum processo, não tinha recebido nenhum processo dessa contribuição, então eu fiquei muito na dúvida se isso era competência da terceira sessão. Aí a gente conversou, eu e o presidente, e a gente resolveu submeter ao colegiado. Tá? Inicialmente, é necessário verificar qual o escopo da atuação. A recorrente apresentou uma PERDCOMP relativa a crédito CSRF, contribuições sociais retidas na fonte. O código da Receita foi 5952, relativos a CSLL, COFINS, PIS e PASDEP, retenção quinzenal sobre o pagamento de pessoa jurídica a pessoa jurídica e direito privado, previstas na Lei 10.833 de 2003. Em despacho decisório eletrônico, foi identificado que o total valor recolhido em DARF estava alocado ao pagamento de débito do período de apuração 15/4/2008, por isso foi indeferido. Né? Segundo o RICARF, a competência para julgamento de recurso em processo de compensação é definida pelo crédito alegado. E aí eu reproduzo o artigo 7º do RICARF, que fala: a competência para julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou seção. O recolhimento da CSRF foi instituído pela Lei 10.833, que criou a alíquota única de 4,65 relativas aos tributos CSLL, COFINS e PIS/PASEP, a ser aplicada para o recolhimento antecipadamente pelas pessoas jurídicas contratantes de empresas prestadoras de serviços. Aí eu reproduzo o artigo 30 e 31 da lei. O disciplinamento ocorreu com a edição da IN 459, que dispõe sobre retenção de tributos e contribuições dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado. Aí eu reproduzo o artigo 1º e 2º da IN. Logo, conclui-se que trata de um crédito de tributos em que a recorrente é mero responsável tributário, ou seja, é um valor que terceiro beneficiário do pagamento utiliza, em regra, como antecipação devida em relação às contribuições por eles devidas. Para que o retentor ou pagador da exação faça jus ao direito creditório em questão, mais do que a DCTF retificadora, é imprescindível a demonstração da inocorrência ou ocorrência apenas parcial do fato gerador da retenção. O RICARF, alterado da portaria MS, estipula as competências de cada sessão de julgamento, constante do que a primeira sessão cabe o julgamento residual. Aí eu reproduzo o RICARF, lá no final, no inciso 7, está: tributos, empréstimo compulsórios, anistia e matéria correlata, não incluídos na competência julgadora das demais sessões. E o artigo 8º do RICARF é quando o crédito alegado envolver mais de um tributo com competências de diferentes sessões, a competência será da primeira sessão. No caso, estamos diante dos tributos CSLL, PIS/PASEP e COFINS, recolhidos com a denominação de CSRF. Aí eu reproduzo o artigo 8º do RICARF. Também é possível verificar em consulta aos acordos prolatados pela primeira sessão, vários em que foi julgada a CSRF. Aí eu reproduzo alguns acordos, né, da primeira sessão. Pelos votos, voto pelo encaminhamento do processo para a primeira sessão, já que contém matéria de sua competência regimental. E daí eu tive que pesquisar, porque, para falar a vocês, como é um assunto que a gente nunca tinha visto, eu não sabia de quem que era a competência disso. Tá? Então, para mim, ficou claro que a competência é da primeira sessão. Eu conversei com a Mara. O fato do Código de Receita, da arrecadação, contemplar 3 tributos, sendo que um deles é da primeira sessão, para mim é o indicativo de que a competência não é nossa. Debates, a necessidade, ou podemos para o voto? Elcio quer se manifestar ou votar já? Quero votar. Então vamos. Com a relatora. Leonardo? Acompanha a relatora. Laércio? Acompanha a relatora. Marcos? Com a relatora. Márcio? Também acompanha a relatora, porque
o código que foi recolhido realmente engloba os três tributos, né? Há situações, inclusive, que você recolhe em separado, mas nessa situação foi recolhido em conjunto. Então, eu estou acompanhando a relatora. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, declinou-se competência para a primeira sessão de julgamento do CARF. Agradeço, então, a sua participação, doutora Emily. Muito obrigada pela atenção. Quando for distribuído o processo, a gente apresenta a sustentação oral. Tá certo. Sucesso lá. Muito obrigado. Encerramos as sustentações orais. Podemos ir para o início da pauta. Podemos fazer um intervalo breve? Não vamos, né? Porque não sabe o que vem pela frente. Por favor, apoio, interrompa a gravação.